Bem-vindos e bem-vindas a este podcast. Eu vou fazer uma leitura comentada do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da autora Clarice Stess. Eu sou Lúcia Troina, arte-terapeuta, professora de arte, trabalho com espiritualidade, arte e terapias energéticas e convido a todos vocês para aprofundarmos no universo feminino e selvagem. Hoje a gente vai fazer uma leitura do conto do Patinho Feio no capítulo A Procura da Nossa Turma, a sensação da integração como uma bênção. E dentro deste capítulo eu vou falar mais especificamente da página 202, que é os tipos de mães. Eu vou fazer aqui uma breve introdução do conto do Patinho Feio, em que ele acredita ser um patinho, porque ele está inserido com vários patos, né? Ele é uma criança, ele nasceu um patinho dentro deste lugar. E nesse momento, nesse movimento dele sendo um patinho, ele começa a crescer e começa a se mostrar diferente dos outros. Porque, na verdade, a mãe pata, ela chocou um ovo de uma mãe cisne. Então, era um cisne o Patinho Feio. E nesse momento que ele vai crescendo, que ele vai se desenvolvendo, ele começa a se mostrar diferente. E todos os outros começam a apontar os dedos, a reconhecer as diferenças, tornando ele bastante desconfortável dentro da aparência dele. E quando as outras mães patas começam a também falar para a mãe pata, dizendo para ela que ele é um filho feio, num primeiro momento ela começa a defender ele, ela começa a convencer as outras mães de que não, ele é um pato. Mas conforme ele vai crescendo, não tem como reconhecer ele dentro da categoria de pato. E aí ela entende e libera ele para que ele siga o caminho dele e que ele vá viver a vida longe, para que ele pare de sofrer as agressões desse grupo. E aí começa a jornada do Patinho Feio em busca dos semelhantes, em busca da tribo dele, em busca daqueles que compõem, o mesmo pertencimento que ele, que fazem parte da mesma classificação, categoria, né? Então ele procura outros cisnes, que ele não sabe necessariamente que é um cisne, mas ele procura os semelhantes. E aí começa todo o conto e a história baseado nisso. Porém, como hoje eu vou falar da parte das mamães, desse arquétipo materno, então eu vou focar somente nessa parte, porque o capítulo ele é bem longo, ele é bem extenso e ele traz muitas abordagens, muitos temas, e a gente vai selecionando para que não fique tão longo. Dessa vez, para vocês que já estão acompanhando esse projeto, eu quis trazer uma abordagem diferente. Nos outros podcasts, eu lia o texto e depois eu ia comentando. Agora, para fazer uma experiência nova, eu vou lendo e conforme vai vindo as informações, eu vou comentando em que momento aquilo se encontra na nossa vida, explicando o que a autora, o que a Clarissa quer dizer dentro destas informações, beleza? Então, vou começar. Página 202, tipos de mães. Embora possamos interpretar a mãe na história como um símbolo da nossa própria mãe exterior, a maioria dos adultos tem agora uma mãe interior, como legado da sua mãe verdadeira. Trata-se de um aspecto da psique que atua e reage de um modo idêntico
ao da experiência da infância de uma mulher com sua própria mãe. Além do mais, essa mãe interior compõe-se não só da experiência da mãe pessoal, mas também de outras figuras maternas das nossas vidas, bem como das imagens da mãe boa e da mãe perversa exibidas pela nossa cultura na época da nossa infância. Ou seja, todas nós mulheres possuímos a nossa mãe, mesmo que essa mãe biológica ou essa mãe biológica que nos criou ou não, mesmo que ela seja próxima a nós, existe a nossa mãe biológica, aquela mulher da qual nós viemos. Nós utilizamos o útero para estar aqui como um veículo de locomoção do mundo espiritual para o mundo material. A gente precisa desse Merkabah, desse veículo que vai fazer com que o nosso espírito se materialize. Então, a mamãe, ela possui esse útero da mamãe é este ambiente, é como um maquinário biológico do mundo material para que a gente possa fazer esse movimento entre mundos, né? Que a gente possa ganhar matéria, que nosso espírito ganhe essa matéria. E a partir desse movimento de ganhar a nossa matéria, a gente tem essa mamãe biológica que nos nutre, nos alimenta e por si só ela já tem uma função e papel na nossa vida. Queiramos ou não queiramos, existe esse papel da nossa mãe em nossa vida, que é dar-nos a vida. Quando a gente faz um recorte dentro do olhar sistêmico para a mamãe, é isso que nós estamos abordando quando dizemos em tomar a nossa mãe e trazer essa força materna para dentro de nós. É reconhecer que essa mamãe cedeu o seu corpo para que pudéssemos materializar o nosso espírito nessa dimensão. E por consequência, ela já cumpriu a sua função em nossa vida. E por consequência, ela já nos deu o amor. O papel da mamãe, que é dar-nos a vida, já aconteceu. Assim como o papel do papai ao fecundar o óvulo materno. Sendo esse pai desconhecido, sendo esse pai um doador indiferente, essa mamãe e esse papai nos deram a vida e por si só cumpriram a função da vida. E quando a gente vai para um mundo biológico em que a gente está agora na matéria, nem sempre aquela mãe que cedeu o útero, aquela mãe que nos abrigou em seu ventre, é ela que nos cria. É ela que nos permite avançar em nossa vida. Em muitas situações, mesmo a mãe não abandonando, nós temos uma criação de outra pessoa. Há muitos casos em que a mamãe gestou o bebê e que a vovó é que cria, ou é o papai que cria, e dá todo aquele suporte, permite que a criança se desenvolva e possua e adquira os seus sistemas de crenças, a sua formação emocional, aquilo que ela acredita por certo ou errado, os valores morais, né? Então toda essa construção é oferecida por aquela pessoa que cria, pelo cuidador, pelo criador. Então mesmo as mamães que às vezes têm o bebê e que trabalham fora e que a criança passa a maior parte do tempo com um cuidador, uma babá, a vovó, a titia ou o papai, aquele outro ele vai construir na criança os seus sistemas de crença, sua forma de percepção do mundo,
que é quando está ensinando a criança a interagir nesse mundo material, a interagir e a saber viver no mundo da matéria. Então a gente tem esses níveis de mães que vão construindo a nossa história. E claro que quando a Clarissa traz esses tipos de mães, quando a Clarissa traz e fala sobre as mamães, ela está abordando um olhar psicológico, um olhar a partir da nossa psique, de como se constrói o arquétipo materno dentro de nós. Então, nessa construção desse arquétipo materno, vem a partir de referências das nossas experiências. Quando eu experiencio uma determinada situação, a partir daquilo, vem informações em que eu absorvo quanto conteúdo, que vai criando dentro de mim as minhas crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que lá na frente vai me mostrar como guia. É como se a gente construísse um livro interno de funcionamento, a partir daquilo que a gente escuta e principalmente a partir daquilo que a gente vivencia. Porque muitos momentos o papai ou a mamãe ou o cuidador, ele fala, não faz isso ou aquilo, ou não é certo ou errado, mas enquanto nós não passamos pela experiência e identificamos as consequências daquilo, não fica claro para nós e a gente não instaura aquela crença com maior profundidade. Também acontece quando o papai ou a mamãe fala que nos ama, mas a gente percebe uma certa rejeição. Então tem uma palavra verbal em que fala, mas não há um sentimento. E é a partir do sentir que nós criamos as nossas crenças e que darão origem futuramente aos nossos movimentos e atitudes, às nossas escolhas, a partir desse sistema de crença. Então, quando a gente fala que trabalha as crenças quando cresce, para que eu precise avançar, e despertar espiritual, um despertar de consciência, é trabalhar esse sistema de crença que foi colocado dentro de mim lá na primeira infância, ou seja, do 0 a 7 anos, e até anteriormente, do 0 aos 3 anos, é o momento em que mais a gente usa e adquire as bases para ter esse sistema de crença. Sistema é um conjunto, é uma união daquilo que a gente acredita em vários fatores. É o nosso livro interno de orientação. Aí quando a gente cresce e vai para os psicólogos, psicoterapeutas, a gente vai trabalhar nesse livro e ver o que ainda funciona, o que não funciona, o que é certo, o que é errado, o que deu certo para a minha vida ou aquela crença, aquela letrinha que está nesse livro e que impede eu de construir uma nova realidade, aquela informação daquele livro. E quando a gente trabalha com a criança, quando a criança começa a se desenvolver nesse movimento, é importante que a gente fique muito atento a tudo que ela está captando, porque ela vai traduzir pelo olhar dela. Em muitos momentos, os cuidadores, os papais, mamães, sociedade, escola, vai trazer uma informação, mas é relevante nós atentarmos, nós considerarmos para a forma de absorção daquela informação a partir do olhar infantil, não do nosso olhar. O olhar infantil, ele vai trazer de uma outra forma a percepção daquela informação. E quando a gente traz isso para a parte da maternidade, para a parte da construção da nossa mãe interna, quando Clarissa diz que não é somente a nossa mãe externa, mas nós temos também
uma mãe, agora você tem uma mãe interior, como um legado da sua mãe verdadeira. Então, essa mãe interior nossa, nem sempre é a mesma visão que a gente tem da nossa mãe exterior. Muitas vezes nós temos um julgamento e uma leitura da nossa mãe biológica ou daquela que nos cria, né? Ou até a biológica que se afastou, mas aquela que se construiu dentro de nós, ela parte dessa mãe, mas ela vai também somando com outras referências maternas que nós temos ao longo da nossa vida. Ela se constrói. E quando ela vai se construindo e se unindo, a gente desenvolve o nosso arquétipo materno, ou seja, aquilo que a gente acredita que seja uma mãe. E essa mãe, ela vai nos orientar ao longo da vida, essa mãe interna. Ela vai nos orientar na escolha se seremos ou não mãe. Ela vai orientar como nós educaremos os nossos filhos, quais são os valores que nós iremos passar para os nossos filhos, a forma de passar esses valores. Então, se eu observo como a minha mãe foi, em que muitas vezes pode ir por um lado de polaridade, então se eu observo que minha mãe foi negligente, quando eu tiver os meus filhos, eu posso ir para o oposto desta polaridade, polos, dualidade. Eu posso ir para o oposto, onde eu sou muito protetora, onde eu sou muito exigente, controladora. Ou ao contrário, quando a minha mãe é aquela mãe que é super protetora, que é super exigente, que é super controladora, em que há um movimento de sufocamento da minha essência, quando eu tiver filhos, é possível que eu desconecte dessa mãe, porque ela está num polo, e eu vá para um outro de deixar livre meus filhos para tomar suas próprias escolhas. E nesse movimento eu faço a polaridade desse eixo de controle ou liberação. E tudo isso vai acontecendo de uma forma inconsciente, onde a gente não percebe isso. A gente não tem consciência. Isso acontece dentro de nós. Os arquétipos, esse livro, ele está internamente. Ele está dentro da nossa psique, é algo interno. E que vai determinando e orientando as nossas condutas também enquanto mãe. E aí ela fala da questão de figura da mãe boa e a mãe perversa que é exigida na nossa cultura. E a gente não coloca a mãe como uma completude disso tudo. Muitas vezes a gente já polariza essa mãe. Ah, ela é boa, ela é ruim. A gente já tem socialmente nesse coletivo que chamamos dentro da psicologia a partir da visão junguiana, o inconsciente coletivo, nada mais é que uma energia de campo que atua coletivamente e que se modifica de diferentes culturas, de cultura para cultura. Nós temos aquela ideação da mãe, do que é o ideal, do que é perfeito, que mãe é cuidado, que mãe é amor, que mãe é abnegação. É o inconsciente coletivo que vê isso tudo. É um olhar desse inconsciente que a gente também, por estar inserido nesse coletivo, possui também isso. E muitas vezes se choca pela visão da nossa mãe interna, que nos abandonou,
que não fui cuidadosa, não fui altruísta. E aí, nesse momento desse choque de informações a partir do arquétipo materno, a gente vai construindo dentro de nós a nossa própria visão da mãe interna. Vou continuar aqui. Para a maioria dos adultos, se houvesse problemas com a mãe concreta no passado e eles não existissem mais, ainda há uma cópia da mãe na psique, que age e reage e fala igual à da tenra infância. Muito embora a cultura de uma mulher possa ter desenvolvido um raciocínio mais consciente acerca do papel das mães, a mãe interior terá os mesmos valores e ideias a respeito de como uma mãe deve ser e agir que vigorava na cultura na nossa infância. Ou seja, mesmo que a minha relação com a minha mãe biológica ou a minha mãe de referência aqui na matéria, que não necessariamente é a mãe que serviu como útero, mesmo que a minha mãe material, vou usar esse termo, minha mãe da matéria, mesmo que a minha mãe da matéria já possua comigo uma relação saudável, onde a gente já trabalhou essas questões, ainda assim, essa mãe ideal interna, a mãe que eu construí internamente, ela ainda habita em nós. E há em muitos movimentos um trabalho dentro das terapias, dentro da psicoterapia, das terapias energéticas, espirituais. A gente vai trabalhando a nossa relação com a nossa mãe material. Mas a gente não olha para aquela mãe interna que determina as nossas escolhas, que está lá, gravado no nosso livro interior. E quando a gente precisa olhar para essa mãe interior, é que nós permitimos um movimento de grande transformação. E que, claro, consequentemente reflete na nossa relação externa. Mas que é muito necessário que nós façamos esse olhar para essa mãe interna, porque é ela que estrutura o nosso olhar. E aí, quando Clarissa traz que essa mãe, ela vem de determinadas culturas, a gente logo vai para um passado e percebe aquela mãe lá da nossa infância. A gente não olha para a nossa mãe, tanto a interna quanto a externa, com um olhar do adulto. Toda vez que a gente olha para a mãe, tanto a material quanto a mãe interna, a que construímos, é com o olhar da criança. Por isso, precisamos avançar neste movimento de acolher essa criança e entender que ela tem as expectativas e ela teve o olhar para essa mãe a partir de suas dores, da sua percepção infantil. E quando a gente faz esse movimento de acolhimento dessa criança que está dentro de nós, a nossa criança interior, a gente começa a permitir que esse livro da vida vá se desconstruindo e se construindo com crenças novas a partir da minha relação de hoje, a partir da relação que eu tenho com a minha mãe material.
em que eu vou percebendo essa mãe material a partir do meu adulto. E que esse adulto, junto com essa relação e junto com o acolhimento da criança, constrói novas páginas nesse livro interior, ou seja, novas crenças a respeito da nossa mãe e da nossa maternidade. Não é possível apagar o que foi escrito, mas a gente vai reescrevendo. Há muitos momentos em que a gente acessa aquela informação que está lá nas primeiras páginas. Mas como adulto, logo a gente consegue folhear esse livro e trazer por uma página mais atual, com um olhar atual. A gente faz com rapidez e consciência. Quando a gente trabalha internamente, quando nos trabalhamos no nosso processo de individuação, de autoconhecimento, de autopercepção, é o quê? É trazer consciência de que eu estou olhando a página errada e que eu vou rapidamente voltar para a página do hoje, atual, a que eu estou escrevendo com uma crença de hoje. Se a gente aprofundar ainda mais nesse conhecimento, trazendo novamente um olhar sistêmico para isso, a gente consegue entrar no nosso sim, no nosso lugar de filha, reconhecer que a nossa mãe nos deu a vida e que por si só ela já fez esse lindo papel, porque tudo que vivemos hoje, tudo que experienciamos hoje na nossa vida é a partir desse veículo, é a partir dessa mulher, é a partir dessa mãe. Sem ela, não teríamos esse corpo biológico para experienciar tudo isso, que só se encontra aqui, na matéria, terceira dimensão, Matrix, os nomes são muitos. E quando a gente olha isso com um olhar mais amplo e coletivo, a gente começa também a compreender que essa mãe, ela também tem uma história, ela também, além de ser mãe, de desenvolver esse papel materno, ela tem uma essência, ela tem um espírito ali dentro e que também passou por situações muito semelhantes às nossas e que também teve essa dor da maternidade, essas percepções errôneas enquanto criança do que era a maternidade. Ela também tem a mãe interna dela e que trabalhou ou não essa mãe interna e que foi a partir dessa mãe interna que conduziu o nosso movimento, a nossa criação, o olhar do que ela acreditava que era, a partir da crença dela. A gente traz uma humanidade para o ser biológico que está na nossa frente. Quando a gente dá lugar para tudo isso dentro de nós, que a gente reconhece que tem a nossa mãe interna, quando a gente reconhece que tem a nossa mãe biológica, que tem a nossa cuidadora, que tem as mulheres de referência para tudo isso, até para a nossa construção, né, enquanto mãe. E a gente vai se perdoando também, se liberando o nosso papel de maternidade, nosso papel de mãe, trazendo menos culpa para aquilo, sabendo que esse processo é um processo que acontece de uma forma natural e que cada um vai ter uma função e de que eu não vou conseguir controlar esse processo como um todo, porque existem outros fatores, outros olhares, outros pontos de vista que vão contribuir também para a crença dos meus filhos, para a forma que eu ensino, de liberar eles para o mundo, que eles terão também a liberdade
de ter o seu próprio olhar para comigo, para a minha maternidade, para a minha maternagem. E eu vejo eles também como indivíduos. Se eu transcendo a esse lugar psicológico. Mas a Clarice, ela aborda, volto a dizer, um olhar da psicologia. Então eu vou continuar trazendo aqui. Na psicologia junguiana, esse emaranhado todo é chamado de complexo materno. Trata-se de um dos aspectos centrais da psique da mulher. E é importante reconhecer sua condição, reforçando certas características, corrigindo algumas, erradicando outras e começando tudo de novo se necessário. Então aqui Clarissa complementa isso que eu já estava trazendo, que é essa construção do todo a partir da mãe, do arquétipo da mãe. Quando a gente fala em complexo, o complexo materno que Jung traz é esse sistema de crenças, é as várias crenças que estão unidas e referente à mãe, em relação ao nome mãe, a tudo que isso representa. Então, tudo isso que eu estou trazendo e que eu trouxe fala desse arquétipo, desse complexo materno, né? Então, tudo isso vai envolvendo a nossa psique, a nossa construção. Então, a mulher, por ela já se identificar biologicamente com a mãe, na possibilidade de também virar uma mãe, de também ser um veículo para um espírito ter a sua materialidade, por ser esse Merkabah, né, de um espírito. E Merkabah é um veículo espiritual, né, o nome de um veículo espiritual que atravessa dimensões. Então, por a mulher ter essa também possibilidade de ser esse Merkabah, ela também é influenciada por todo esse complexo, por esse complexo materno, porque eu sou filha, eu sou mãe, eu sou mulher dentro disso tudo, né? Então ela traz a Clarissa, traz a referência junguiana disso tudo, né? E aí ela continua. A mãe pata na história tem alguns atributos que analisaremos individualmente. Ela é, ao mesmo tempo, uma mãe ambivalente, uma mãe prostrada e uma mãe sem mãe. Com o exame dessas estruturas maternas, podemos começar a avaliar se o nosso complexo materno interior sustenta com firmeza nossas qualidades exclusivas ou se ele está precisando de um ajuste há muito atrasado. Ou seja, Clarissa subdivide esse complexo materno em algumas referências maternas, né? Em alguns atributos individuais, para que a gente possa olhar e trazer para a nossa realidade e perceber se esses atributos, eles estão resolvidos dentro de nós ou se ainda precisamos olhar mais atentamente. E eu vou trazer, e o texto é longo de cada tipo de mãe, mas eu vou trazer leituras muito breves, até porque eu já abordei um pouco dessas mães nessa introdução aqui. Então ela fala da mãe ambivalente. Na nossa história, a mãe pata é isolada à força dos seus instintos. É tratada com escárnio por ter um filhote diferente, sente-se dividida emocionalmente e acaba prostrada, desistindo de cuidar do filhote estranho. Embora, a princípio, ela tente se manter firme, há diferença.
do patinho feio começa a prejudicar a segurança da mamãe na própria comunidade e ela baixa a cabeça e mergulha. Aí a Clarice continua: vocês já presenciaram alguma vez uma mãe forçada a tomar uma decisão dessas, se não por inteiro, pelo menos por partes? O que a Clarice está trazendo aqui? Na história do patinho feio, que eu contei para vocês de uma forma muito resumida, e se vocês querem que eu traga as histórias e os contos lendo eles, né, então comentem aqui comigo, por favor, deixem nos comentários o interesse de vocês em saber cada história. Quando a gente olha a pata, mãe pata, dentro da história, ela foi bastante julgada e criticada por ter realizado a construção, por ela ter dado à luz a um filho que era feio, era diferente. Os outros patinhos e as outras patas apontavam o dedo para ele, mencionavam a diferença dele dos outros patinhos. Ela era exposta. Ela pertencia a um grupo que começou a julgar ela por ter dado à luz a um patinho diferente, a um patinho estranho que não se enquadrava àqueles padrões estéticos, aos padrões de comportamento. E a mãe, num primeiro momento, defendeu esse filho, mas depois ela começou a ficar prostrada, ela começou a ficar dentro de si. Como aqui a Clarissa diz, ela é isolada às forças do seu instinto. O instinto dela é de salvar o filho, mas ela também anela uma necessidade de pertencimento, porque lembra que eu falei que ela também possui a mãe interna dela? Em que ela também possui aquele livrinho que norteia as decisões dela, e aí ela fica nessa ambivalência. Eu olho por ele, eu faço pelo instinto materno de salvar, de lutar, ou eu também faço pelo meu instinto de sobrevivência, de proteção. E ela alterna nas decisões, nas falas, nas atitudes. Tem horas que ela defende, tem horas que ela fica quieta e aceita. E isso vai trazendo dentro dela um sentimento de dividida emocionalmente. Essa divisão de não saber o que fazer e ela acaba deixando o filho. Isso acontece muito com mamães que têm os filhos com alguma necessidade especial ou que de alguma forma aquele filho aparece diferente do comum, do típico. Hoje em dia a gente vê uma grande quantidade de mamães trazendo ao mundo filhos que não se enquadram aos padrões até então existentes. Filhos que possuem uma necessidade, né, de fazer a transição sexual, né, transição biológica de sexos, né, de gêneros. E aí, quando a mãe vê que trouxe um filho que, na verdade, não se enquadra dentro daqueles padrões, em que o filho não se sente também pertencente àqueles padrões, ela se sente culpada, ela se sente invalidada por ela mesma, por tudo aquilo que ela acreditava que era o correto de uma mãe fazer, pelo sistema de crenças construído dentro dela, em que uma mãe precisa ter um filho perfeito, um filho saudável. Quantas de vocês que estão me ouvindo já não escutaram e até falaram que venha com saúde, que venha perfeito? E a gente espera que a criança nasça
com essa perfeição até física, biológica, mental, emocional. Não importa se venha menino ou menina, mas que venha com saúde. Claro que nós desejamos que a criança tenha saúde, que ela possa viver e se expressar em plenitude aqui na vida, recebendo o que a vida tem a oferecer, e quando a gente fala é um desejo nosso. Mas para outras pessoas e para muitas pessoas, principalmente no século passado, a intenção era que viesse perfeito para quê? Para poder pertencer a esse coletivo, para poder fazer parte desse coletivo. Muitas mães de um século passado, e às vezes a gente encontra ainda neste ambiente atual a qual vivemos, neste mundo atual, muitas mães têm os seus filhos e que eles não nascem nesse padrão de perfeição, coloco aspas aqui, e essas mães, elas escondem seus filhos. Não por vergonha, mas como uma proteção. Eu vou deixar aqui para que ele não sofra, porque ele não pertence, porque ele não se enquadra. Esse é um pensamento, e aqui não trago julgamentos, eu trago as abordagens e o que acontece na nossa vida cotidiana, daquilo que eu vi na minha vida particular e dentro dos meus atendimentos. Esse medo que a mãe tem do sofrimento do filho, do não pertencer. E aí muitas vezes eu não sei lidar com isso e eu me isolo. Eu me abstenho, porque eu fico nessa ambivalência e eu não sei o que escolher. E nesse movimento de não saber o que escolher, eu paraliso. Eu não tenho ação. E aí Clarissa traz como uma segunda referência de tipos de mãe, a mãe prostrada. Vou ler. Afinal, a mãe pata não aguenta mais a perseguição ao filhote que a ajudou a pôr ao mundo. O que é mais esclarecedor ainda é o fato de ela não conseguir mais tolerar o tormento a ela imposto pela comunidade quando tenta proteger o seu filho diferente. E assim ela desiste. Ela exclama para o patinho que preferia que ele desaparecesse, e o filhote torturado foge. Então, dependendo do movimento de cura interno das mamães, daquela mamãe que teve um filho diferente, do qual se esperava coletivamente, lembra que a gente falou do inconsciente coletivo, então se espera-se filhos perfeitos e saudáveis, até por uma questão de instinto biológico do ser humano. O ser humano, ele tem uma necessidade dessa busca de perfeição biológica para que possa perpetuar a espécie. Instintivamente, as mulheres procuram homens que conseguirão dar conta e trazer material genético para que seus filhos sejam mais saudáveis possíveis. Isso está impresso no reino animal, no qual nós pertencemos aqui na matéria, enquanto nossa constituição primária biológica. E a partir dessa constituição primária biológica, que nosso cérebro também se construiu em cima disso, a gente busca essa perfeição, essa saúde, para a perpetuação da nossa espécie. E nesse movimento, quando a mãe pata percebe que não conseguiu trazer ao mundo
alguém que seria socialmente e coletivamente aceitado, e pressionada por esse coletivo, por esse social, ela, num momento de dor, ela fala que ele não deveria ter nascido. Mas isso é um instinto dela e um movimento. A partir da dor dela que ela está sofrendo porque não foi curada. Essa história é interessante para que a gente possa olhar, nos colocar tanto no lugar de filho do patinho, quanto, se você é mamãe, olhar para como conduzimos também a nossa maternidade, a maternagem, como essa maternagem acontece no nosso cotidiano a partir do nosso processo interno de cura. E aí, quando a mamãe libera esse patinho que ele se sente rejeitado, olhando pelo olhar do patinho, que ele se sente rejeitado, ele foge e vai embora em busca dos seus semelhantes. O conto do patinho feio, ele pode ser visto com o olhar do patinho e com o olhar da pata. E é interessante que a gente faça esses muitos olhares de tudo na vida, que a gente traga e amplie a nossa perspectiva de percepção. Aumentar essa perspectiva de percepção é aumentar nosso estado de consciência. É quando a gente expande, quando a gente não olha apenas por um ponto, por uma linha, por uma perspectiva, mas que a gente dance e permeie por outros olhares. Isso enriquece, contribui, agrega, aumenta. Nós temos mais recursos para poder olhar e compreender a vida, nossas ações, o outro, as relações. Isso é expansão de consciência. Isso é um despertar para perceber que não estou sozinho e que o mundo não gira a partir do meu próprio ponto de olhar, meu ponto de vista. E que existem tantos pontos de vista quantas pessoas aqui neste planeta que atualmente encarnados estamos na média de 8 bilhões de pessoas. Olha o quanto de olhar tem dentro disso tudo. E essa mamãe que se sente prostrada e que desiste e que a gente percebe muito dentro, principalmente dentro da saúde mental. Essa semana mesmo, eu estou fazendo um estudo de caso e criando um plano de ação a partir da arte-terapia para atuar com uma criança que possui TEA, que é o transtorno do espectro autista. E nessa construção desse plano, envolve a mamãe também. Envolve a mamãe também trabalhar outras coisas, outros aspectos dentro da casa, dentro da família, porque é um coletivo. Hoje a gente vê com uma grande quantidade as crianças que possuem TEA e que possuem outros transtornos e que estão aí e que a gente vai conviver. Não é uma obrigação nossa, eu preciso ser obrigado a conviver, mas sim uma liberação, me libertar para conviver. Que não seja uma imposição, que a gente não olhe isso como uma imposição, mas que a gente olhe como uma aceitação, como querer isso. Eu quero conviver com o diferente. E essa mamãe apresentou uma grande dificuldade na aceitação desse filho que há pouco tempo recebeu o laudo, o diagnóstico. E ela não sabe o que fazer, ela não sabe como agir. E, na verdade, ela entrou num processo depressivo por causa dessas questões internas dela que não estão bem resolvidas. Ela não consegue lutar por esse patinho.
E isso é natural. As mamães não precisam se culpar quando não conseguem dar conta daquilo que o coletivo e que seu livrinho interior, sua mãe interna, espera dela, do que ela acredita por ser mãe, o que é o arquétipo materno. É liberar isso, mas claro, é um processo interno que acontece internamente aos poucos e que isso vai curando, reverberando, transformando, e que a mamãe não consegue ser tão rápida se ela ainda não se trabalhou internamente. Muitas mamães não estão preparadas para isso e não é vergonha que elas sentem do filho. É culpa, é não saber como agir, é medo de não conseguir dar conta das necessidades especiais dessa criança. É não conseguir proteger essa criança do mundo. E aí entra num processo depressivo. Mas que aos poucos, num acolhimento coletivo, da gente não ser as patas que apontam os dedos e julgam, mas sim as patas que abraçam e que acolhem e que entendem que ali também tem uma mulher, que também tem uma essência, que também tem uma história por trás daquela maternidade. E para você que é filho e que possuiu e que teve uma experiência com as mamães que não são aquelas mamães que estiveram ali e que renegaram, e que a gente fala muito dentro dessa parte psicológica das mamães narcisistas, mas que a gente também comece a trabalhar dentro de nós. Porque isso não vai fazer com que a nossa mamãe material, lembra da mamãe aqui da matéria, se transforme. A gente não consegue mudar a nossa mãe da matéria, porque essa transformação tem que vir internamente. E se não vem internamente, de um processo de decisão, e a gente sabe o quanto é difícil se mudar e transformar, a gente que se coloca nesse caminhar, a gente sabe o quanto é difícil desapegar daquilo que está tão guardado ali dentro. Ressentimentos, dores, reprodução de padrão. E a gente vai fazendo essa transformação interna, porque a gente não consegue mudar essa mamãe, essa nossa mãe externa. A gente muda o nosso olhar interno e principalmente a construção dessa mãe interna. Se a minha mãe era narcisista e me trouxe muita dor, quando eu olho para um arquétipo de mãe e eu vejo dor, eu vou desconstruir dentro de mim essa dor e vou trazer para o meu interior que mãe também é amor. E eu vou buscar referências fora, eu vou buscar a mãe divina para colocar e preencher dentro de mim, um amor para além, um amor do coletivo, e preencho esse espaço. E libero essa mãe para ser quem é, narcisista, e que eu não preciso conviver com ela, eu não preciso estar perto dela, ser alvo das dores que ela emana e que me atingem. E por fim, Clarissa traz a mãe criança e a mãe sem mãe. A mãe pata, como podemos ver, é muito simplória e ingênua. O tipo mais comum de mãe frágil é, de longe, o da mãe sem mãe.
Na história, aquela que insiste tanto em ter filhos acaba rejeitando seu filho. Existem muitos motivos para que uma mãe psíquica ou concreta, material, né, haja dessa forma. Pode ser que ela própria seja uma mulher sem mãe. Ela pode ser uma dessas mães frágeis, psiquicamente muito jovens e muito ingênuas. Então também há esse tipo de mãe, aquela mãe que não teve a sua mãe. Aquela mãe que teve uma mãe ausente, porque a mãe era narcisista ou porque a mãe realmente abandonou e precisou se virar muito cedo, ou a mãe trabalhava e não estava ali. O fato da presença física não necessariamente condiz com o movimento de estar ali enquanto estrutura emocional. E essa mãe criança, essa mãe sem mãe, ela na verdade não desenvolve dentro de si habilidades e recursos da maternidade para ser uma mãe forte e consciente. Ela permanece num estado infantil internamente. É uma mãe que não tem forças para isso. O que eu já falei, que eu venho falando daqui, é uma mãe que não se desenvolveu, que não cresceu. E ela vê ainda a vida com um olhar infantil, ela ainda busca a própria mãe interna, a própria mãe dela. É como se a mãe interna não estivesse bem estruturada. A própria mãe interna é ausente. E ela fica num estado infantil. O que muitas vezes acontece é essa mãe procurar na filha essa própria mãe interna dela. E aí a inversão dos papéis, onde as filhas são mães de suas mães. Dentro do pensamento sistêmico, a gente chama isso de desordem. E isso acontece muito. Eu encontro muito isso dentro dos atendimentos com a constelação familiar sistêmica, onde há essa desordem, porque a mãe não consegue dar conta, ela não tem recursos emocionais internos para poder ser mãe. E a filha vai crescendo e acaba ocupando esse lugar, porque lembra? Ela vai por um polo oposto. Ela acaba sendo mãe muito cedo. Mãe de si mesma, porque ela não teve mãe, e mãe da própria mãe. E acaba um movimento de repetição de padrões. Aqui eu estou trazendo uma analogia e fazendo um comparativo no sentido de agregar os valores tanto do pensamento sistêmico quanto psicológico, numa abordagem holística do todo, para a gente ter uma compreensão de um todo enquanto vida. E essa mãe muitas vezes também se afasta das filhas, ela não consegue ter contato, ela rejeita, porque uma criança não consegue ter um filho. E se ela vibra numa energia infantil, se ela está num estado emocional e de consciência mais infantilizado, ela não dá conta daquilo. Materialmente ela consegue criar os filhos, ela consegue alimentar, ela consegue dar educação, mas ela não consegue ter afetividade, comprometimento afetivo, entrega emocional. E aí ela traz também a mãe forte, a prole forte. O remédio está em obter cuidados de mãe para a nossa própria mãe interna. E isso se obtém com mulheres reais no mundo objetivo, que sejam mais velhas, mais sábias e que, de preferência, tenham sido temperadas com aço. Elas se tornaram calejadas por terem passado por tudo o que passaram. Independente do custo, mesmo agora, seus olhos veem, seus ouvidos ouvem,
suas línguas falam e elas são gentis. Quando Clarissa traz essa mãe forte, prole forte, ela está trazendo que aquelas mães que conseguiram desenvolver dentro de si uma mãe interna forte, elas conseguem passar para os seus filhos esse suporte emocional, essa segurança, aquilo em que constrói e permite os seus filhos construírem suas próprias vidas de forma saudável, equilibrada, que podem experienciar a vida com uma maturidade emocional, reconhecendo que eu tenho alguém para quem voltar, eu tenho alguém que me dê colo, mas que não me prende, que me liberta e que sabe dosar o momento certo de deixar ir e de estar presente. A gente não encontra tantas mães fortes, embora muitas procuram ser. O que eu percebo e encontro muito dentro da minha vida e também dentro da minha experiência profissional são mulheres que, a partir da sua maternidade, a partir da percepção de que dentro de si a sua mãe interior estava frágil, debilitada e que não a sustentava, elas se permitiram durante a vida esse processo de transformação, esse processo de amadurecimento interno. Isso acontece muito com mulheres mais velhas, mais sábias, com mulheres que já viveram a experiência da vida e que, como Clarissa disse, forjaram no aço, ou seja, nos percalços da vida, nos obstáculos, elas conseguiram desenvolver dentro de si recursos internos, emocionais, psicológicos, para suportar e ultrapassar esses desafios. Elas conseguiram ir para além daquilo que a vida estava lhe pedindo. E aí hoje elas estão em um lugar de saber ouvir, de saber falar e que são gentis, ou seja, acolhem, compreendem, não julgam. E se a gente em nossa vida não tem essa referência de mulher forte, que a gente busque em outras mulheres, em tias, avós, amigas mais velhas, mulheres que cruzam o nosso caminho e que nos ensinam a sermos também mulheres fortes. Mulheres fortes não é ser fechada, ser dura. Mulher forte é ter bases interiores sólidas para suportar a nossa essência, para suportar quem somos enquanto essência. E essas mulheres existem. Por que há dentro da nossa cultura e que a gente percebe um contato maior do neto com as suas avós, da neta com as suas avós? Porque as avós já desenvolveram na força, na garra, o seu processo de maternidade. Com os filhos, com as filhas, elas identificaram as suas dores, as suas dificuldades, reconheceram e elas entram em paz com o passar do tempo. Elas conseguem fazer um processo interno e quando se relacionam com as netas, elas já conseguem ser gentis, elas já conseguem estar no lugar do outro. A gente costuma dizer vó é mãe com açúcar.
porque ela ali não vai desenvolver, o papel da avó não é desenvolver o arquétipo da mãe interior da filha. Esse é o papel da própria mãe, desenvolver esse arquétipo. O papel da avó é acolher isso tudo e compreender que existe isso e começar a mostrar ferramentas para transpor a isso tudo. Mostrar força, sem pressão, sem cobrança que uma mamãe possui. Mas esse é um tema para um outro podcast, onde a gente possa falar só das abuelas, das avós, da força dessa ancestralidade feminina. E que agora eu encerro nesse momento essa discussão a partir do arquétipo feminino, a partir do arquétipo da mãe, através desse conto do Patinho Feio, trazendo como base esse livro da Clarissa, Mulheres que Correm com os Lobos, que vai trazer esse olhar e convidar vocês a lerem o conto, lerem o livro, aprofundar ainda mais, para a gente trocar as experiências, trocar os nossos saberes. Convido a vocês a colocarem aqui nos comentários o que acharam, o que estão achando, em que ponto tocou, se você se vê mais como mãe, como filha, qual a mãe, o tipo de mãe que você é ou o tipo de mãe que você teve ou está se transformando, para a gente poder conversar aqui e aprofundar ainda mais nessas questões do feminino, para que a gente não se sinta sozinha, para que a gente tenha esse coletivo de mulheres que se apoiam no seu processo de cura. A minha gratidão infinita pela sua presença aqui comigo nesse podcast e até uma próxima.